sobre o tema. Então, aqui, nessa primeira parte, tem 3 questões. Na questão número 1, é a seguinte: cite 3 profissões onde predomina o trabalho muscular. Então, vocês vão dizer, nessa questão número 1, vão escrever 3 profissões onde predomina o trabalho muscular, que eu já falei, né? O trabalho muscular é aquele trabalho que usa, né, mais a força, né, do que o intelecto, né, para exercer o seu trabalho. Então, aqui no segundo parágrafo tem alguns exemplos, né? Se você quiser dar outros exemplos que não está aqui no texto dos profissionais, você pode dar também, tá bom? Então, vou repetir novamente a questão número 1. Cite 3 profissões onde predomina o trabalho muscular. Na questão número 2, é a seguinte: cite 3 profissões onde predomina o trabalho intelectual, que é a mesma coisa, só que inverso, né? O trabalho intelectual é aquele trabalho onde os trabalhadores usam mais o seu intelecto do que a força muscular para trabalhar. Então, aqui também no segundo parágrafo, também tem alguns exemplos desses profissionais. Vocês podem também pegar daqui, ou, se vocês tiverem em mente outras profissões que não está citada no texto, você também pode colocar. Então, vou repetir novamente a questão número 2. 2. Cite 3 profissões onde predomina o trabalho intelectual. A questão número 3. Ao pobre destina-se o trabalho intelectual ou muscular? E ao rico? Então, aqui vocês vão dizer, né, tanto ao pobre como ao rico, que tipo de trabalho destina-se tanto a um como ao outro, né? Então, por exemplo, o trabalho intelectual, ele é um trabalho que muitas vezes ele requer uma formação, vamos dizer assim, mais avançada, né? Uma formação de universidades, né? Uma formação que se destina a profissões como professor, né? Advogado, né? Engenheiro, né? Então, esse trabalho intelectual, quem pode pagar mais pela essa formação, rico ou pobre? E a pessoa tendo uma formação, assim, vamos dizer assim, melhor, né, universitária, né, assim, vamos dizer assim, né, escolar, né, e profissional, ele vai trabalhar, né, no trabalho intelectual. Então, quem pode pagar, né, quem pode exercer, né, por condições sociais e financeiras e econômicas, né, esse trabalho intelectual? E, por outro lado, né, o trabalho muscular destinado, né, às pessoas, né, que geralmente têm um baixo nível de escolaridade, né? Então, por exemplo, um gari, né, um pedreiro, uma doméstica, né, até um motorista, né? Então, esses são trabalhos que geralmente não necessita, não requer, né, assim, por parte do empregador, né, e uma qualificação melhor, uma qualificação mais alta, né? Então, as qualificações são mais baixas. E quem tem na nossa sociedade uma qualificação mais baixa, né? O pobre ou o rico? Então, aí vocês vão dizer isso, tá? Nessa questão, número 3. Então, na questão número 3, vou repetir novamente. Ao pobre destina seu trabalho intelectual ou muscular? E ao rico? Ok? E na questão número 4, analise as frases e marque as corretas. Então, aqui são 4 frases, né? Só uma está correta, né? Não, desculpa. Analise as frases e marque as corretas. Então, tem 4 frases, aí vocês vão marcar o X nas que estão corretas, né? Então, a primeira frase: todo trabalho é digno? Correta ou falsa essa frase, essa afirmação? A segunda afirmação: as profissões menos remuneradas também são menos importantes. Isso é falso ou correto? Tá bom? Então, quer dizer, né, as profissões menos remuneradas, né, que são aqueles trabalhos, né, que exigem menos qualificação, também são menos importantes? Será? Então, aí vocês vão escrever, marcar se é correta ou falsa, tá bom? Aí vocês vão marcar um X só se for correta a afirmação, né? Se não for correto, vocês deixam em branco. Na terceira afirmação,
existem profissões com status social elevado, por exemplo, juiz médico. Né? O status social elevado é aquelas profissões, né? Quer dizer, status social elevado, profissões com status social elevado, quer dizer aquelas profissões que têm a melhor remuneração, né? São mais bem vistas, né, pela sociedade. Então, aí, vocês vão escrever, vão marcar o X se for correta. Agora, se vocês acharem que não é correta essa frase, então vocês deixem em branco. Então, eu vou ler novamente essa frase. Existem profissões com status social elevado. Por exemplo, juiz médico. E na quarta afirmação, existem profissões que podem ser muito discriminadas pela sociedade. Por exemplo, pedreiro doméstica. É falso ou correto isso aí? Se for correto, vocês marcam o X. Agora, se vocês acharem que não é correto essa afirmação, vocês deixem em branco. Então, vou ler novamente. Existem profissões que podem ser muito discriminadas pela sociedade. Por exemplo, pedreiro doméstica. Existe profissões que é muito discriminada pela sociedade, pelo seu baixo grau de qualificação, né? Isso se traduz também em o salário menor, né? As condições de trabalho precárias. Então, por exemplo, pedreiro e doméstica, que deu exemplo, essas duas profissões, pedreiro e doméstica, são muito discriminadas pela sociedade, então vocês vão marcar o X nessa afirmação. Se for correto, se você sabe que for correto. Agora, se não for correto, deixa em branco, tá bom? E a questão número 5. O trabalhador assalariado é aquele que recebe aquilo que eu falei, né? O que é o trabalhador assalariado? Aí tem 3 alternativas, só uma está correta e vocês vão marcar o X na que está correta. Na alternativa A, mercadorias em troca de seu trabalho. Alternativa B, pagamento em dinheiro, salário em troca do seu trabalho. Ou alternativa C, um pedaço da colheita em troca do seu trabalho. Vou ler novamente a questão. Questão número 5. O trabalhador assalariado é aquele que recebe A, mercadorias em troca de seu trabalho, ou B, pagamento em dinheiro, salário em troca de seu trabalho, ou C, um pedaço da colheita em troca de seu trabalho. Tá bom? Então, por hoje é só. Até mais.